E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai ter uma aula sobre as relações de Girard, especificamente aqui equações do segundo grau. Bom, vamos lá para o começo. Girard foi um matemático francês, aqui até ajudar para a gente ver pelo nome. E o que são as relações? São relações entre as raízes da equação e seus coeficientes. Como assim? A gente tem lá o ax² mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes são esse a, b e c. E as raízes são os valores, o x1 e o x2, que a gente acha quando resolve a equação do segundo grau. Essas relações existem em vários graus, né? Assim, todas as equações polinomiais a gente tem essas relações. A gente vai focar aqui em equações de segundo grau, porque é o que a gente está vendo aqui na nossa playlist, é o que é mais comum em provas de concurso, vestibular, etc. A gente chama comumente essa relação na equação de segundo grau de soma e produto. Por quê? Porque aqui nas equações de segundo grau a gente consegue duas formulinhas bem pequenas. Uma é a soma das raízes, a outra é o produto das raízes. Então a gente chama de soma e produto. Essa relação é uma boa alternativa à fórmula de Bhaskara, mas nem sempre. Essa é a questão, a gente tem as ferramentas, mas não é toda ferramenta que serve para tudo. Às vezes é mais fácil usar Bhaskara, às vezes é mais fácil usar soma e produto. Quanto mais a gente resolve equações, mais fácil fica usar soma e produto. Eu vou mostrar o porquê. Olha só, a gente tem duas fórmulas, né? X mais x1 mais x2 igual a menos b sobre a. Então a gente tem aqui, ó, x1 mais x2 igual a menos b sobre a. E x1 multiplicado por x2 igual a c sobre a. Nessa equação aqui, o valor de a, vamos colocar o valor de a, b e c. A igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Se você ainda tem dificuldade para encontrar o a, o b e o c, a gente tem uma aula específica para isso, mais uma aula de reforço ainda, só com exercícios encontrando o a, b e o c. Dá uma conferida aqui na nossa playlist, que vai ter essa aula para você aí, para a gente não demorar muito nessa questão aqui e focar no que interessa especificamente nessa aula. Bom, então se a gente for usar aqui a fórmula, a gente vai ter o seguinte: x1 mais x2 igual a menos p, então é menos 5 sobre a, que é 1, ou seja, igual a 5, e a multiplicação x1 vezes x2 igual a c sobre a, que é igual a 6 sobre 1, igual a 6. E aí o que acontece? A gente tem um sistema, aí a gente usa o método da substituição, a gente isola. A gente tem x1 igual a 5 menos x2. Aí a gente substitui esse x1 aqui em cima. Então a gente fica com x2, que é igual a 5 menos x2 igual a 6. Daí a gente multiplica e, sem nenhuma novidade, a gente vai achar uma equação do segundo grau aqui, que é essa mesma equação. Então aí você me fala, poxa, então a fórmula não adianta de nada? A fórmula ela é inútil? Não é assim, por isso que eu falei que não é sempre que ela dá certo. O método mais fácil parece que não, porque envolve conta de cabeça, mas com a experiência a gente vai ver que fica muito fácil. É o seguinte, a gente sabe que é menos b sobre a, então a gente tem que pensar um número. Menos b sobre a, muitas vezes esse a aqui é 1, né? Então é menos b sobre a, ou seja, menos 5 sobre 1, que é igual a 5, e c sobre a é igual a 6, não é? C sobre a é igual a 6. Então a gente tem que pensar em dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Por isso que eu falo que é bom ter experiência. Porque aqui, sem pensar muito, números que multiplicados dão 6, a gente tem 6, a gente pensa assim, 6 vezes 1, 3 vezes 2, a gente pensa em menos 6 vezes menos 1, menos 3 vezes menos 2. Aí a gente pode aloprar também, a gente pode pensar aqui em frações, a gente pensa em 12 que multiplica 1 sobre 2, etc. Mas vamos ficar aqui nos básicos.
essas multiplicações básicas, se a gente pensar nelas, a gente consegue encontrar os números. Veja bem, 6 e 1. 6 vezes 1, ou seja, a multiplicação dá 6. Só que 6 mais 1 dá 7, não dá 5. Agora 3 vezes 2, multiplicados dão 6 e somados dão 5. Quer dizer que isso supre as nossas necessidades. Quer dizer que a gente estabelece aqui que x1 é igual a 3, x2 igual a 2. Parece que é meio difícil a gente olhando assim, contraintuitivo? Não é. Vamos fazendo mais algumas aqui. Aí a gente vai ver que não é nada contraintuitivo. Bom, vamos pensar, é só a gente ver outro exemplo aqui. Vamos pensar da seguinte forma. O A geralmente vai ser 1, né? Então é menos B menos 4 sobre A, que é 1, que é igual a 4. Essa aqui é a soma. E o produto é igual a 4 sobre 1, que é igual a 4. Então a gente tem que ter dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 4. De cabeça a gente consegue pensar em algum desses? Consegue, né? 2 mais 2 igual a 4. 2 vezes 2 igual a 4. Toda conta vai ser 2 mais 2, 2 vezes 2? Não. Mas muitas delas são sim. Você ainda não está acreditando em mim, né? Então vamos aqui para mais uma. Bom, vamos lá. Aqui eu peguei o mesmo slide quando a gente resolver em Bhaskaras. Por isso a gente tem aqui essa raiz aqui. E para a gente ver que são as mesmas equações que a gente resolve com Bhaskaras, a gente resolve com soma e produto. Vamos lá. A gente tem aqui 3x ao quadrado menos 27. Ou seja, o A é 3, o C é menos 27 e o B é igual a 0. Então a gente tem a seguinte questão. Dois números que somados dão 0 sobre 3, né? Menos 0 sobre 3, seja dois números que somados dão 0, e multiplicados, eles são iguais a menos 27. Pensa comigo, para você somar dois números e dar 0, o que você tem que fazer? Ou você soma 0 mais 0, a gente sabe que não é porque tem um 27 aqui. Ou você soma dois números opostos. Como assim? É menos 1 mais 1, menos 2 mais 2, menos 15 mais 15, menos 100 mais 100, etc. Então, sempre que a gente pegar uma conta aqui que não tem o B, ou seja, o número que multiplica o x é 0, a gente sabe que na soma e produto os números são iguais. Agora a gente tem uma coisa mais fácil aqui, não é? A gente tem que achar dois números em que multiplicados eles dão menos 27, esqueci de colocar aqui, é menos 27 dividido por 3, né? Porque é C sobre A. 27 dividido por 3 é igual a menos 9. Bom, então a gente tem dois números que são opostos, um positivo e um negativo, e multiplicados eles dão menos 9. A gente não precisa pensar assim, né? Porque como os números aqui são iguais, é meio que a raiz quadrada, né? Então é menos 3 mais 3. Porque menos 3 mais 3 dá 0, e menos 3 vezes 3 é igual a menos 9. Então, você vê, ó, a gente já conseguiu achar alguma coisa fácil. Então, sempre que a gente faz o C sobre A. Se todas as equações aqui que o item B for igual a 0, a gente faz o seguinte, C sobre A. C sobre A é um quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito? É o número aí que vai ter uma raiz exata? A gente pensa, poxa, se o C sobre A for igual a 4, 16, 64, 100, 400, etc., a gente já sabe que a gente vai conseguir resolver essa questão por soma e produto, por causa da natureza dela. Você vê que com a nossa experiência vai ficando um pouquinho mais fácil, a gente vai vendo situações. Ó, Valéria deseja construir uma horta com 24 metros quadrados, de formato retangular em seu quintal, conforme a ilustração abaixo. Qual a medida dos lados dessa horta? Ou seja, para ter a nossa
a nossa área total, que é 24, a gente multiplica um lado pelo outro, ou seja, 2x que multiplica x menos 1. A gente faz a distributiva aqui, a gente tem o seguinte, 2x² menos 2x igual a 24. Esse 24 está positivo, ele vai passar para cá negativo. Menos 24 é igual a zero. Pronto, temos a nossa equação aqui do segundo grau. Vamos tirar o A, o B e o C. Vamos lá. O A é igual a 2, o B é igual a menos 2 e o C é igual a menos 24. Tem uma coisa aqui, né? Todos os números são pares, múltiplos de 2. A gente pode simplificar essa conta aqui para x² menos 1x menos 12 igual a zero. Aí o nosso A, B e C vão passar a ser os seguintes. Aqui o zero a gente também dividiu por 2, né? Só que como 0 dividido por 2 é igual a zero. Vamos lá. O A passa a ser 1, o B menos 1 e o C menos 12. Agora a gente vai lá. A gente tem a nossa soma. A soma tem que ser igual a menos B sobre A, que é igual a menos 1, ou seja, mais 1 sobre A. A é 1, então é 1. E o nosso produto é igual a C sobre A. O A é 1, a gente divide por nada, e o C é igual a menos 12. Aqui a gente tem uma... Então, a gente tem dois números que somados tem que dar 1 e multiplicados tem que dar menos 12. A gente já sabe que para uma multiplicação dar um número negativo, um número tem que ser positivo e outro número tem que ser negativo. Então vamos lá. Então a gente sabe o seguinte também, né? Que como a soma deles tem que dar 1, a distância entre eles é 1 só. Ou seja, pode ser 6 e 5, no caso aqui 6 e menos 5, 11 e menos 10, 23 e menos 22, etc. Porque a soma tem que dar 1 positivo. E a multiplicação tem que ser 12. A gente sabe os números que multiplicados dão 12, né? 6 vezes 2, 12 vezes 1, 3 vezes 4, 3 vezes 4 são números que estão um perto do outro. Além de tudo, além de estarem perto um do outro, tem 1 de diferença só entre um e o outro. Vamos testar então. Se eu falar que o 4 é positivo e o 3 é negativo. Por quê? Porque como aqui o número é positivo, o maior é positivo. Vamos lá. 4 mais menos 3, ou 4 menos 3 é igual a 1. E 4 vezes menos 3 é igual a menos 12. A gente, então, conseguiu achar aqui quanto que vale o x1. x1 é igual a 4, x2 é igual a menos 3. O que acontece? Esse é um método que, sem experiência, ele parece muito difícil, mas com experiência, tentando e resolvendo questões, ele vai ficando fácil. Não para todas. De fato, não para todas as questões. Para algumas. Então, o que a gente tem que fazer na hora da prova? Olha e vê. Poxa, você vê ali que o produto tem que dar menos 12, o produto tem que dar menos 9. Então, assim, o produto dá um número factível, aí a gente tenta resolver. Tenta ali por 10 segundinhos, tenta fazer algumas contas de cabeça. Conseguiu? Joia. Não conseguiu? Já faz por Bhaskara, porque não dá para ficar quebrando a cabeça muito tempo na mesma questão. Mas tenta fazer por soma e produto, que dando certo a gente economiza bastante tempo. E tente fazer em casa também, porque com experiência fica mais fácil. Vamos lá nesse aqui. A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 8. Vamos lá, então a gente tem que ter dois números que somados dão menos 2 sobre 1. E o produto, ou seja, a multiplicação, é igual a menos 8 sobre 1. Então a soma é menos 2. O produto é menos 8. Aqui de cara a gente já consegue pensar. 2 e 8 eles se relacionam com 4, né? Sim, a gente de cara já pensa no número 4 aqui nesses dois. Então a gente imagina que tem 4. E qual número que multiplicado para a gente somar e dar 8 seria outro 4. E para a gente multiplicar e dar 8 seria 2.
Vamos tentar aqui com 4 e com 2. 2 vezes 4 é 8. Para ser negativo, um dos dois tem que ter o sinal de menos. Qual dos dois tem que ter o sinal de menos? Aí a gente faz a soma. Se o 2 tiver o menos, 4 menos 2 é 2. Não serve pra gente, a gente quer menos 2. Aí a gente troca. O 2 tem mais, o 4 tem menos. 2 menos 4 igual a menos 2. A gente achou os dois valores aqui. x1 igual a menos 4, x2 igual a 2. Você vê que a gente tem que ir treinando, porque é uma coisa assim, que com a experiência a gente consegue ir identificando fácil esses números. Parece que a gente nunca vai conseguir, mas treinando a gente consegue e olha, é muito mais fácil de resolver isso. Vamos lá. O produto das raízes da equação de segundo grau ou seja, ele quer saber quanto que é x1 vezes x2. Vamos lá. A gente tem a equação aqui, um é menos 5, o outro é 6. Então a gente tem o seguinte, que x1, vamos fazer, que a soma tem que dar menos b sobre a, e a multiplicação, que é o produto, igual a c sobre a. Vamos lá. Menos b, o b é menos 5, então é menos 5 sobre a, que é 1. C sobre a é 6 sobre 1. Então a gente tem aqui, a soma tem que dar 5, a multiplicação tem que dar 6. Tá ok? Então a gente tem aqui que é 2 e 3, né? Porque 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Então x1 é 2, x2 é 3. Tem diferença qual é x1 e qual é x2? Não, não tem. É que a gente chama de 1 e 2 para diferenciar aqui. E ele quer o produto, então ele quer 2 vezes 3 igual a 6. Nesse caso aqui foi muito mais fácil que resolver com Bhaskaras. E com treino, você vê que é a segunda vez que aparece pra gente aqui 5 e 6. E é sempre assim, 2 e 8, 5 e 6, 12. Sempre vai aparecer mais ou menos os mesmos números. E quando eles aparecerem, a gente sabe como resolver. Quando a gente não souber, aplica Bhaskaras. Vamos para a última de hoje. Essa aqui parece difícil, hein? Ó, as raízes são 25 e 150. Mas vamos lá, então a gente tem que ter o seguinte. Dois números que somados dão. Vamos achar o A, o B e o C. O A igual a 1, o B igual a menos 25, o C igual a 150. E a soma é menos B sobre A, e a multiplicação ou seja, o produto é C sobre A. Vamos lá. Então eu tenho dois números somados, tem que dar menos o B. Quanto que é B? Menos 25 sobre A, que é 1. Então a soma tem que dar 25 e a multiplicação, o produto, tem que dar 150 sobre 1, que é 150. Aí você fala, nossa, mas é muito difícil. Como é que eu vou achar um número? Parece difícil, mas não é. Por quê? Esse 150 aqui exclama que é um número vezes 10, não é? Qual número vezes 10? O 15. Então, a gente aqui por 5 segundos pensou sobre o 150 e descobriu que ele é 15 vezes 10. O que acontece? Se a gente voltar lá no outro número e o outro número der certo com essa soma, a gente resolveu. Olha, vamos olhar lá no outro número. É 25. E a soma de 15 e 10 é 25? É. 10 mais 15 igual a 25. Opa, quer dizer então que deu certo aqui. A gente tentar pensar no 150 aqui, achar alguma coisa, a gente apostou e deu certo. Deu. Poderia dar errado? Poderia. Se esse número aqui fosse 24, a gente é que a gente não sabe, a gente sabe que não tem como, porque essa equação aqui tem que ter a raiz específica. Mas vamos supor que tivesse uma equação que a gente tenta aqui o número, tipo, tanto vezes 10, e a gente volta aqui e deu errado. Poxa, deu errado, bola pra frente, tentando Bhaskaras, que vai dar certo. Mas a gente pelo menos tentou aqui resolver a versão do produto, e a gente teve mais uma ferramenta para usar. E agora, esse último exemplo aqui é o que mais pode ser uma vantagem para a gente. Porque a gente pensa, poxa, eu nunca vou conseguir fazer de cabeça, etc, etc. Primeiro, sempre que cair agora uma equação de segundo grau que tiver o B e o C tiverem 5 e 6, a gente já sabe que é 2 e 3.
Quando tiver 4, a gente já sabe que é 2 e 2. Quando tiver 8, geralmente é 4 e 2. Então, esses números assim a gente já sabe. Então, você agora consegue resolver algumas questões de soma e produto. Mas ainda que não, e ainda que a gente esqueça, tem essa perguntinha aqui que ela é sucesso pra gente. Ele pergunta: qual o total de alunos da turma? Poxa, ele está falando aqui na equação. A quantidade de meninos e meninas corresponde às raízes da equação abaixo. Se eu lembrar da fórmula de soma e produto, eu consigo resolver essa equação aqui sem precisar fazer Bhaskara. Como? Da seguinte forma. Eu sei que a fórmula é o seguinte: x1 mais x2, que é a soma, é igual a menos b sobre a. Então, menos b sobre a não é menos 25 sobre 1, que é igual a 25? Então eu achei que o número total de alunos é 25. Que coisa, né? E eu nem precisei resolver por Bhaskara e achar as raízes. Sim, essa fórmula aqui é isso. De repente a gente tem uma pergunta que diz o seguinte: qual que é o produto das raízes da equação de segundo grau? Como essa daqui. Aqui ele está perguntando especificamente o produto das raízes. O produto das raízes eu sei que é C sobre A. Quanto que é C sobre A? O C é 6 e o A é 1. Quer dizer que é 6 sobre 1 igual a 6. Pronto, eu não precisei fazer por Bhaskara e resolver um monte de coisa antes de encontrar a resposta. Então, duas coisas importantes em soma e produto. É importante porque tem conta que a gente consegue resolver mais fácil. 2. Caso a gente não consiga resolver a equação mais fácil, tem pergunta que só pede a raiz pra gente. E se a gente consegue achar, só pede o produto ou a soma das raízes. E se a gente lembra dessa relaçãozinha, a gente resolve mais rápido do que se a gente tentasse ir por Bhaskara e resolver a equação inteira. Bom, se ainda ficou mais alguma dúvida, acompanha também a nossa aula de exercício, que a gente tem aí sobre soma e produto. E posta aqui nos comentários alguma dúvida que ainda ficar mesmo assim para eu tentar resolver. E dá uma olhada no Instagram, porque quando tem vídeo novo aqui eu aviso lá. É isso e obrigado.